Você já ouviu falar de Mewing? Esse é um fenômeno que está acontecendo nos Estados Unidos já tem alguns anos, tem tido uma repercussão muito grande e eu já atendi alguns pacientes aqui no Brasil com problemas por tentarem aplicar essa técnica. Eu vou te explicar exatamente aqui o que é esse fenômeno, quais são as técnicas por trás disso, o que funciona e o que não funciona e como que eu faço no consultório para realmente dar uma melhora efetiva nesses casos. Então, esse fenômeno é para você deixar a sua mandíbula mais firme, com contornos mais sólidos e mais proeminentes. Seria mais ou menos algo assim, transformar esse antes, uma mandíbula retraída e fraca, com depois uma mandíbula bem delineada, bem firme e realmente melhorando a sua estética facial. Com isso, essa técnica passa alguns exercícios ali para você fazer. Mas qual o problema disso? Na internet você tem muita coisa a respeito e começou a surgir realmente muitas informações diversas, saindo um pouco da filosofia básica dessa técnica. Qual seria a base desse Mewing? A base é interessante, que é algo, como eu sou especialista em ortopedia funcional, também já está na nossa especialidade, que é principalmente quanto à respiração bucal. O paciente que fica com a respiração bucal, ou seja, com a boca muito aberta, respirando pela boca, ele tem uma série de problemas no desenvolvimento dessa região, nesse terço facial aqui, nessa estrutura óssea. Você perde muito esse estímulo. Então é bem comum você ver um respirador bucal com problemas não só de dente, que ele vai ter na mordida também, por exemplo, mas com problemas de perda de tonacidade nessa região, nessa musculatura e subdesenvolvimento dessa região, né? Então, um dos pontos dessa técnica é a respiração bucal, você ficar mais com os lábios fechados e a posição da sua língua, ela está totalmente encostada lá no seu palato, no céu da boca. Isso gera realmente esse estímulo, esse desenvolvimento dessa região, desse terço facial. Então, para você ficar com a sua boca fechada e a sua língua lá em repouso, lá no céu da boca, você tem que ter uma boa respiração nasal. Se tiver com problemas nasais, você tem que fazer um tratamento antes para melhorar isso. Tratamentos com fono também ajudam demais nisso, para você melhorar a posição da sua língua. Essa é a base dessa filosofia, que realmente é algo bem interessante. O problema é que começou a surgir muitas outras linhas a respeito disso, com outras técnicas que são problemáticas, podem trazer danos para o paciente e também vender falsas ilusões, né? Então esse aqui, por exemplo, eu peguei essa foto da internet de um desses vendedores de curso lá nos Estados Unidos de Mewing, mostrando antes e depois. Claramente você vê que isso é feito por uma imagem de inteligência artificial, né? Uma pessoa com o queixo bem retraído, depois queixo na posição, a mesma roupa, o mesmo cabelo, então assim, algo bem grosseiro mesmo, e usando esse anúncio para vender a sua técnica. Então realmente tem que ter bastante cuidado com o que tem na internet, né? Esse aqui já seria um caso possível, real, que pode ter acontecido, para vocês terem uma ideia, né? O paciente que realmente você vê que ele tinha um problema de selamento labial, né? Como ele faz um esforço para selar, jogando o queixo para trás, e aí depois de fazer essas série de melhoras nessa postura, ele conseguiu corrigir e delinear mais a sua mandíbula. Aqui tem outro caso também de uma moça, né? Você vê também como a posição e o contorno da mandíbula melhorou. Então, assim, esses são casos possíveis que podem sim ser melhorados, mas isso vai muito além de somente usar essa técnica básica. Essa técnica realmente seria uma base para você melhorar, mas ela por si só dificilmente vai trazer um resultado assim. Um dos problemas dessas variantes da técnica que surgiram são técnicas que você usa pressão com o seu dedo, por exemplo. Coloca pressão no seu palato, afastando os dentes, e fica fazendo isso o dia todo por semanas. É algo assim que não vai funcionar e pode ainda ocasionar problema para os seus dentes. Outra variante que eu já vi, que foi até um paciente que eu atendi no meu consultório, já tem uns 3 anos atrás, quando foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa técnica, que era um garoto que devia ter uns 18 anos, que ele chegou com muito problema na articulação. Aí eu estava avaliando, eu notei logo que estava com sobrecarga, e conversando com ele para entender melhor como é que estavam os hábitos diários dele, ele me relatou que ele tinha visto um vídeo na internet para você ficar com a mandíbula do super-homem, né, que é aquela mandíbula bem forte, bem proeminente.
E ele explicando que a técnica consistia em ficar mastigando chiclete o dia inteiro. E ele ficou fazendo isso, mastigou o chiclete o dia inteiro por semanas, até que a articulação dele começou a doer muito, inflamar, e ele foi lá no meu consultório para a gente tratar. Qual o problema disso? Realmente, você tem aqui do lado da sua face um músculo aqui chamado masseter, né? Que ele pega... Opa, tentando fazer aqui. Isso, ele pega exatamente aqui, esse músculo, e esse é um dos músculos responsáveis pela abertura e fechamento. Quando você pressiona, se você colocar a mão aqui do lado, fechar os dentes e pressionar, você sente esse músculo trabalhando. E como qualquer músculo, se você trabalha em excesso, ele vai gerando realmente hipertrofia, ele vai aumentando de volume. Mas qual o problema disso? Que eu expliquei para ele era, imagina que você vai numa academia, pega um peso e fica o dia inteiro fazendo só um exercício, o dia todo, e no dia seguinte volta para academia o dia todo, a mesma coisa. Fica fazendo só esse exercício pro bíceps, e fica, né? O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que seu músculo vai inflamar, porque ele não tem tempo para recuperação. E se inflamado e você continua trabalhando ele, vai piorar, vai começar a dar dor, e você pode ter outros problemas ainda mais sérios. Foi o que aconteceu na articulação dele. Então, o que eu passei para ele assim, essa técnica de ficar mastigando chiclete o dia inteiro não vai funcionar para hipertrofia, para deixar esse masseter dele mais forte. Pode até dar uma leve melhora sutil, mas ele não pode fazer isso o dia inteiro. Se ele fizer mastigar chiclete 30 minutos por dia, provavelmente não vai ter problema. Agora, ficar o dia inteiro fazendo isso, é lógico que vai ter problema, vai inflamar, vai gerar toda essa série de sobrecargas na musculatura e na articulação, né? Então esse é um dos problemas dessa técnica, né? Quando ela sai um pouquinho da estrutura base dela, que é aquela posição da língua e do selamento labial, e começa a criar essas outras variantes assim que realmente não tem o menor sentido, né? Então a ideia que a gente faz com os aparelhos da ortopedia funcional, os alinhadores, por exemplo, é uma pressão suave, 24 horas por dia. Você vai ficar usando esse aparelho o dia todo, praticamente. Ele vai fazer uma pressão leve e controlada, bem diferente de você tentar fazer uma pressão digital ou ficar ali o dia inteiro mastigando um chiclete, com uma pressão muito maior, né? Então, os aparelhos que a gente usa no consultório, eles também servem para isso. Para quê? Para já ir guiando a sua posição, sua mandíbula para uma posição mais correta, uma posição mais harmônica. Muito diferente de você tentar ficar pegando e jogando a sua mandíbula e ficar tentando botar numa posição correta. Se o encaixe dos dentes não estiver certinho, isso não vai acontecer. Você só vai começar a gerar problema na sua articulação e na sua musculatura. Então a questão é essa mesmo, direção não é tudo. Não adianta você só querer pegar e jogar sua mandíbula para frente se o encaixe da mordida não estiver correto. Você tem que fazer esse planejamento para conseguir engrenar, colocar seus dentes numa posição correta mais à frente, e aí sim fazer esse avanço da sua mandíbula e remodelar, deixá-la mais delineada por consequência, né? Esses aparelhos alinhadores também a gente consegue expandir a arcada. Então, sempre quando você expande, você vai ganhar mais estrutura nesse terço facial. Então, com os aparelhos a gente consegue seguir, não fazer força digital ou mastigando chiclete o dia inteiro, coisa desse tipo, né? E quais são os riscos de fazer isso sozinho? Exatamente isso que eu expliquei. Vai ter inflamação na sua articulação mandibular, que essa articulação fica aqui, bem em frente ao ouvido. Dor, estalos, travamento. Dentes tortos, se você ficar fazendo pressão digital ali, você pode até realmente tortar o dente, tirar ele da posição e gerar um dano muito grave, até perder esse dente, né? E também pode gerar assimetria facial. Então, o principal é o quê? Você realmente com os aparelhos, aqui vê até a imagem do aparelho fixo, mas esquece aparelho fixo para isso. São os aparelhos removíveis, os alinhadores. Com os alinhadores, o aparelho móvel, né, você consegue realmente corrigir isso de uma forma segura, porque a força é muito precisa e bem planejada, né? Esse aqui é um caso, por exemplo, de um paciente do consultório, né, para vocês entenderem mais ou menos quanto que a gente consegue melhorar essa questão da postura, não só da mandíbula, como da face, simplesmente fazendo a correção dos dentes e colocando a mandíbula numa posição mais favorável. Olha a diferença que teve, sem nenhuma intervenção estética, puramente tratamento de aparelho, corrigindo a posição dos dentes e posicionando a mandíbula numa posição melhor, melhorando toda a estrutura facial.
E esse é um dos outros problemas. A maioria das pessoas que estão com problema de mandíbula muito recuada, ou não está aparecendo muito a mandíbula do jeito que ela queria, é porque está com problema dentário. Tem problemas dentários, como que a gente chama de classe 2, que esses dentes da frente, eles estão muito recuados. E quando esse dente está muito recuado, a sua mandíbula não consegue ir para frente, ela trava. Então tem muitas pessoas que estão com a mandíbula para trás por conta do dente de cima estar ali para baixo travando. E aí se você tenta jogar ela para frente, não tem como, porque você tem uma barreira física ali do dente, não deixando ela ir. Então você tem que colocar alinhadores, aparelhos ortopédicos ou alinhadores para expandir essa arcada, liberar esses dentes, e aí sim, liberando os dentes, você consegue fazer esse avanço mandibular e deixar a mordida bem engrenada e, por consequência, melhorar a estrutura facial, principalmente essa questão da estrutura da sua mandíbula. Então essa é a ideia, a solução que é desbloquear para reposicionar. Você desbloqueia esse travamento que fica aqui nos dentes da frente, reposicionando a mandíbula, colocando ela em uma posição melhor. E o resultado, você tem realmente uma mandíbula mais delineada, mais firme, e um rosto mais harmônico e todas as estruturas funcionando bem, né? Então essa seria a solução que eu passo para meus pacientes, né? Esquece essa questão de ficar fazendo esforço mental constante, deixar a mandíbula para frente, tentar ficar fazendo pressão com os dedos. A questão do selamento labial e da posição da língua lá encostada no céu da boca, isso sim é importante. Essa respiração, acabar com essa respiração bucal que traz uma série de problemas na saúde do paciente, não só para os dentes, né? Então essa base é muito interessante, mas essas outras variantes realmente é tudo perda de tempo. E a ideia você pode ter tantos aparelhos ortopédicos que a gente usa mais para crianças, por exemplo, ou os alinhadores que eu tenho usado mais para adultos, qualquer outra idade acima, para a gente expandir, colocar os dentes na posição e acertar todo esse trabalho da mandíbula. Então a função correta, a respiração, mastigação e a postura lingual geram um desenvolvimento ósseo saudável, sem gambiarra. E com isso vai, por consequência, uma beleza e confiança. Então o vídeo de hoje foi isso, espero que tenham entendido bem como que funciona essa técnica, o que ela faz com as vantagens e desvantagens. Se você quer continuar a saber um pouquinho mais disso, assista esse vídeo aqui que eu explico muito o que a gente pode fazer na melhora da sua estrutura facial com os aparelhos, com os alinhadores. A gente consegue melhorar bastante coisa com relação a isso. Assista esse vídeo então que vocês vão entender um pouquinho mais. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou estar sempre lendo e respondendo. E até a próxima!